até a minha chegada, diz Paulo a Timóteo. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja conhecido. Tem cuidado de ti, Timóteo, e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quero falar hoje à noite sobre passos para o crescimento espiritual. Crescimento espiritual é algo muito importante na nossa vida. Muito importante. Nós não podemos permanecer sempre no mesmo grau de entendimento, de conhecimento das coisas de Deus. Tudo tem que ter um progresso, um crescimento. Lucas registra que Jesus ele crescia em 3 maneiras. Ele era uma criança e diz que Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria. E nós cristãos precisamos também crescer. Então o versículo 15 diz assim: medita, Timóteo, essas coisas que ele estava falando aqui no capítulo, e nelas ser diligente, para que o teu progresso, isso é, o seu conhecimento, a todos seja manifesto. Em outras palavras, todos verão. Será uma coisa visível, notável, reconhecida na vida de Timóteo, o seu crescimento. Ele começou como uma pessoa com nível, e com o passar do tempo, ele foi, na verdade, crescendo do nível. Como a criança que não estuda, ela não aprende. Ela não tem conhecimento de nada, ela não sabe ler, não sabe escrever, isso não está inerente na criança, ela tem que ser ensinada. Nós temos que ensinar. Muitos de nós começamos a nossa vida cristã como crianças, e nós temos que crescer. Por isso que nós temos aqui a escola de líderes. Nós oferecemos um curso agora que dura 3 anos e meio, 1 hora por semana. Nós oferecemos domingo, oferecemos segunda, oferecemos terça, oferecemos sábado, e nós divulgamos, não vem quem não quer. E daí nós criamos essas opções, como na área de família, os casais, pais que têm filhos, como educar os filhos segundo a palavra de Deus, segundo a maneira de Deus. Você tem que fazer esses cursos para você crescer, e você crescer em maturidade. Por isso é muito importante quando Paulo, especialmente nesse capítulo 4, Paulo está falando de um assunto muito sério. Ele está falando sobre a apostasia dos últimos tempos. Ele está falando, capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, e vai por aí afora. E chega agora no final, ele chama Timóteo e fala: Timóteo, filho Timóteo, você precisa de crescer. E à medida que você cresce, você amadurece, você vai trazendo aqueles que te ouvem também ao conhecimento e ao amadurecimento. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós nos dias que nós estamos vivendo. E uma pergunta que cada um de nós tem que fazer é o seguinte: aonde eu estou hoje na minha vida cristã? Eu estou onde eu estava 5 anos atrás, 10 anos atrás? Se você está no mesmo lugar, tem alguma coisa errada no seu processo de crescimento. Porque à medida que você vai vivendo os anos e na convivência da igreja, o natural é você crescer. Nós precisamos de crescer espiritualmente, ter um conhecimento maior de Deus, tentar, na verdade, penetrar no pensamento de Deus para a sua vida, para a sua família, no seu próprio coração. Entender quem Deus é na sua vida, como Ele quer usar cada um de nós, aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Quais são os passos que nós precisamos tomar para crescermos espiritualmente? Porque virão dias, irmãos, muito difíceis.
E diz que até os santos serão enganados. A hora que surgir, na verdade, esse período dos anticristos, e muitos vão aparecer até virar o grande anticristo, e vai fazer coisas que você vai achar que é de Deus, e não é. Se você não é uma pessoa madura na sua fé, se você não conhecer a palavra de Deus, e saber que a palavra de Deus é que traz o verdadeiro ensino e revelação, você poderá, na verdade, ser enganado. Então nós temos que crescer na nossa vida e no entendimento da palavra de Deus, e nos fortalecermos de maneira sólida, profunda e, na verdade, é convincente. Paulo queria então que os seus filhos na fé crescessem. Paulo foi um homem que nunca andou sozinho. Quando nós lemos o versículo 15, e você ouviu, que diz assim o versículo 15: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso. A palavra progresso é uma palavra muito chave aqui nesse texto. A palavra progresso significa aperfeiçoamento, significa proveito, significa maturidade. Na verdade, ele é um termo militar grego que significava, que tinha o significado de um avanço pioneiro. Isto é, você teve um conhecimento, ali foi uma experiência pioneira na sua fé. Você teve um conhecimento. Agora, para ter proveito, você tem que ter um avanço de onde você estava para onde você está, para onde você vai. É um caminho ascendente, é um caminho de crescimento na vida de cada um de nós. Então, agora o ponto é esse: como podemos fazer, que passos temos que tomar para crescermos na fé? E eu quero sugerir aqui, hoje à noite, meu irmão, minha irmã, você com a sua Bíblia aberta, 3 passos para termos esse crescimento, pensando da importância no nosso crescimento cristão. É uma preocupação que cada um de nós deve ter, não é isso? Quanto mais eu sei da Bíblia, quanto eu estou lendo da Bíblia, que porção da Bíblia eu tenho lido, não é mesmo? Eu tenho feito o meu TSD, que é meu tempo a sós com Deus, que é um tempo de leitura da Bíblia. Se eu costumo levantar 6 horas da manhã, mas se eu quero crescer na minha vida, eu vou levantar 15 minutos antes, para ter um tempo da leitura da Bíblia. Vou pegar um texto, ou um texto programado, planejado, ou mesmo que seja um texto qualquer de algum capítulo da Bíblia, de algum livro da Bíblia. O ideal é programado, porque você vai criando uma ideia, e ter um tempo de reflexão, pedir pela família, pelo seu dia, pelo seu trabalho, proteção de Deus, pelos seus irmãos, pela sua célula, por quem você quer ganhar, que você seja livre das ciladas do diabo, que você faça uma leitura, para você não ser engodado ali por uma situação que vai levar você ao buraco. Então, que Deus, na verdade, possa ir à nossa frente e nos dar um dia segundo a direção e a bênção dele sobre nós, que nada aconteça, a levar o filho para a escola, o marido que vai viajar, a mulher que vai sair para o trabalho, e são tantas as circunstâncias. Então é muito importante esse processo. Então, em primeiro lugar, irmãos, está no versículo 13, que eu já li para vocês, fala sobre a devoção total ao Senhor. Quando Paulo está falando, Timóteo, eu estou chegando, mas até eu chegar, quer que você se dedica à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo está falando que você tem uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de comunhão, uma vida de oração. Você vai desenvolver, na verdade, a sua vida e o seu caráter cristão. E a nossa devoção, irmãos, ao Senhor aumenta, à medida que vai também aumentando o nosso amor por Ele, e na verdade a nossa fé, que vem da palavra de Deus, nós vamos criando uma fé robusta, nós vamos começar e nós vamos experimentar cada vez mais ter um discernimento da imensidão do poder. Essa fé vai crescendo, ela vai se alargando, à medida que nós vamos nos aprofundando no ensino da palavra de Deus. Deus espera isso de nós. Quando Jesus fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e pede para João ouça e escreve, ele está mandando essa carta para as igrejas da Ásia Menor, Apocalipse 2, 3 e 4. No capítulo 2, ele escreve para a igreja de Éfeso, e ele diz no versículo 4, ele diz assim: tenho contra ti que
abandonaste ou caíste o teu primeiro amor. Caíste do teu primeiro amor ou abandonaste o teu primeiro amor. Olha o que Jesus está dizendo. Palavras de Jesus. Irmão, Jesus está nos vendo. Jesus conhece o nosso interior. Jesus não está alheio a cada um de nós. Pelo contrário, se Ele segura a nossa mão, se Ele nos conduz em caminhos cotidianos, Ele conhece a nossa história e a nossa vida. E Ele sabia. Ele disse: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que aconteceu na vida dessa igreja? Houve uma estagnação na vida dos cristãos desta igreja. As coisas de fora começaram a dominar mais a mente e o coração daqueles irmãos. E aquele ardor, aquela alegria, aquele gozo perene, aquela certeza da presença de Deus, aquela ousadia da fé cristã, começou, na verdade, a esvaziar-se, a murchar-se. E ele disse: eu tenho uma coisa contra ti. Vocês têm abandonado o primeiro amor. O Salmo 1 é um salmo extraordinário, porque também nos mostra o que é a prioridade com relação a essa devoção ao Senhor. E o Salmo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ímpio é aquele que não teme a Deus e não ama a Deus, né? E faz as coisas contrárias à palavra de Deus. E diz: e não se detém no caminho dos pecadores. Ele diz: mas antes o seu prazer, aonde há alegria no coração dessa pessoa, o seu prazer está na lei do Senhor, que é a palavra de Deus. E na lei do Senhor, essa pessoa medita de dia e de noite. Isso é, ali está o foco do seu coração. Ali está, na verdade, a direção que mais orienta a vida desta pessoa, seja homem ou seja mulher, seja moço ou seja moça. Nosso prazer está na lei do Senhor. E nela você vai meditar de dia e de noite. Aí ele faz uma comparação tremenda. Essa pessoa que medita na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros da água, que no devido dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e dá o seu fruto, e tudo quanto essa pessoa faz será bem sucedido. Irmãos, é impressionante, o crescimento, ele não vem por acaso. As coisas não acontecem por acaso na nossa vida. É fruto de uma opção na nossa vida, de uma escolha. Isso está falando da nossa devoção ao Senhor. Quando eu busco ao Senhor, quando eu creio no Senhor, quando eu faço de Deus o cerne da minha vida. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E no meio do Sermão do Monte, Jesus fala alguma coisa com relação à devoção. Jesus diz o seguinte, 6,33, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Isso é devoção. Se eu creio nisso, eu vou experimentar isso na minha vida. Se eu faço das coisas de Deus prioridade na minha vida, o Deus a quem eu estou me dedicando, Ele vai gerar possibilidades, Ele vai criar circunstâncias para ser acrescentado o que falta na minha própria vida. Isso vai gerando o que em mim? O que? Uma maturidade. É isso que ele diz aqui. Isso vai gerando um progresso na minha vida. Não é mais aquela experiência pioneira. Agora eu estou, na verdade, num processo de crescimento da minha vida cristã. E é isso que a palavra de Deus quer trazer para o seu coração. Há dois exemplos, irmãos, do Velho Testamento que sempre me impressionou muito. Primeiro, o exemplo está na vida de Abraão. Abraão é uma personagem chave no Velho Testamento. Foi um amigo de Deus, um homem de fé. Há uma promessa em Abraão. O que nós cremos vem de Abraão. Há uma promessa de Deus na vida dele com Sara, com a chegada do filho chamado Isaac. E o relacionamento de Abraão mostra a sua devoção a Deus. E por causa da sua devoção a Deus, Abraão fez coisas que só um homem com intimidade com Deus faria.
Veja só, primeiro Deus chega para Abraão, ele estava todo organizado. E Deus fala: Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, larga tudo para trás, Abraão, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ô gente, calma lá. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar um lugar que Abraão está pedindo pelo menos Senhor, dá aí pelo menos uma dica, para que lado que eu vou, que cidade que eu vou passar, onde você quer que eu pare. Você não acha isso na Bíblia. Você sai, eu vou conduzir a sua vida. E sabe o que ele fez? Sara, prepara a mala. Para onde? Não sei. Você está ficando doido? Está ficando gaga? Sara, amanhã cedo. Amanhã cedo. Amanhã cedo. Onde nós vamos? Não sei. Deus vai nos mostrar. Eu sei que eu vou tomar o caminho que sai daqui de casa. Depois não sei para onde eu vou mais. E ele foi. Abraão tornou-se um dos homens riquíssimos daquela época. O que fez Abraão fazer isso, irmãos? A sua maturidade. Sabe, é isso que diz o texto, o seu progresso com Deus. Foi por isso que fez Abraão não desistir e por 30 anos continuar orando pela chegada do seu filho Isaque. Porque havia uma promessa em Isaque, é filho dele com Sara, e Sara era estéril. O segundo exemplo, irmãos, impressionante, que sempre chamou a atenção, foram aqueles 3 valentes de Davi. Davi foi escolhido e ungido rei por Samuel. Saul perdeu a graça, ele perdeu a unção do Espírito Santo. E agora Deus manda Samuel ungir o novo rei de Israel, mas Saul não quis deixar, na verdade, o palácio. Não quis deixar o poder. Quando a pessoa chega no palácio do poder, ela não quer deixar. Ninguém quer deixar. Dilma não queria, Temer não quer, ninguém quer deixar uma mata lá em cima. Então é o seguinte, ninguém quer deixar. Ele teve que fugir, porque o exército de Saul queria matá-lo. Saul falou: vamos acabar com Davi, porque daí o meu concorrente desapareceu, vou ficar mais no reinado aqui no povo de Israel. Mas Deus falou assim: ele não vai ficar. E Davi teve que parar e entrou numa caverna para se esconder. Mas como Davi era um homem de devoção a Deus, um homem de intimidade com Deus, muitos amigos foram com Davi, os seus amigos, chamados os guerreiros, os valentes de Davi, seus amigos, foram para lá. E viver numa caverna, irmão, não é nada agradável. É um lugar úmido, é um lugar fedido, é um lugar desagradável, não tem conforto. Você está ali escondido. E certamente não tinha alimento suficiente, não tinha água suficiente. E diz o texto de 2 Samuel, capítulo 23, que ele estava com muita sede. Ele se lembrou das águas cristalinas de Belém. Ele teve vontade de beber água, daquela água cristalina, aquela água gostosa. Você lembra de uma tarde quente, você com muita sede, e você queria beber uma água fresca, não gelada, não mora, uma água fresca, natural, uma água limpa. Davi quis beber essa água, mas havia um problema. Para buscar água lá, teria que passar no meio do exército de Saul. Era correr risco de vida. E 3 dos valentes de Davi decidiram: vamos buscar água para o nosso futuro rei. E eles decidiram encarar o perigo. Atravessaram, foram, pegaram água, colocaram água numa vasilha, talvez numa botija, aquela água fresca da mina, do poço, cristalina, que era o desejo do futuro rei de Israel, Davi, beber aquela água. E trouxeram. Vieram com a água e trouxeram, e quando chegaram, foram entregar a água para Davi, dizendo: Davi, aqui está a água cristalina que buscamos lá da fonte de Belém. Davi ficou impressionado, eles correram risco de vida para buscar aquela água. O que Davi faz? O que você teria feito se teria bebido aquela água? Davi não fez isso. Davi derramou aquela água em forma de adoração a Deus. Em outras palavras, ele recebeu aquele sacrifício dos seus 3 valentes que foram buscar água e dedicaram aquela água em adoração ao Deus da sua vida. Isso é devoção, e aquilo na verdade foi algo profundo que revelou a devoção, a intimidade, a fé e a confiança de Davi no seu próprio Deus. E aquilo agradou muito o coração de Deus. Que devoção ao Senhor. Continuou com sede, mas ele ofertou a Deus o melhor que ele tinha, a melhor água, e adoração a Deus.
Sabe, irmãos, aqui está o primeiro passo para crescermos, para que haja o progresso na nossa vida. Deus em primeiro lugar, Jesus Cristo o centro da nossa vida. O que Ele nos ensinou ser a verdade revelada para o nosso dia a dia, na nossa realidade que nós vivemos cotidianamente falando. Mas é uma segunda verdade, irmãos, que está no versículo 14. Versículo 14 diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Aqui está um homem, Timóteo, separado, ungido, abençoado, recebeu unção das mãos do presbitério, dos irmãos mais maduros da igreja, que é a formação do presbitério. Ele recebeu uma palavra de Deus, um chamado de Deus. E ele, então, está dizendo, e a segunda verdade é que precisamos demonstrar na nossa vida o fruto do Espírito, como pessoas. Todos nós aqui somos pessoas ungidas de Deus, fomos escolhidos por Deus, e Deus plantou em nós, irmãos, a sua graça. Pela graça nós fomos salvos, e Deus estabeleceu dons sobre nós. E na vida do cristão, segundo a palavra de Deus, e Paulo ensina isso em Efésios Gálatas capítulo 5, a importância do fruto do Espírito Santo. As pessoas gostam muito de falar na igreja sobre os dons do Espírito, mas Paulo está falando aqui sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é visível. E Paulo, ele ensina que o cristão maduro, ele vai produzir, será inerente na vida dele, o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele se expressa começando com amor, com bondade, com mansidão, domínio próprio, longanimidade, paz, alegria. Esses são os frutos do Espírito. Então, para que eu possa, na verdade, ser uma pessoa em crescimento na minha vida, em maturidade, esse fruto do Espírito, ele necessita ser revelado na minha vida, através do meu viver, através do meu dia a dia, como eu me relaciono em casa, me relaciono no trabalho, me relaciono na igreja, como eu me coloco diante de certas circunstâncias, quando eu posso ser uma pessoa de trazer conciliação e não colocar lenha na fogueira, quando eu sou uma pessoa que gero paz e não contenda, quando eu não aumento uma conversa sobre de uma outra pessoa, porque eu tenho o espírito manso. Então, irmãos, esses são frutos que vão sendo gerados na nossa vida. Por exemplo, quando é que nós sabemos que uma árvore cresceu? Primeiro, pelo tamanho da árvore. Segundo, quando ela dá fruto. Se você plantou uma mangueira, e você um dia, passaram não sei quanto tempo demora para a mangueira produzir o primeiro fruto. Não sou especialista nisso. Mas você foi lá, você viu, nossa, eu plantei essa mangueira, que coisa maravilhosa, olha, quantas mangas. Essa árvore virou madura. Essa árvore, ela cresceu. Porque ela está produzindo fruto. Se não tem fruto, mostra que ela não está madura ainda. Então, na vida espiritual, irmãos, irmãs, quando é que nós somos reconhecidos como pessoas devotas ao Senhor, crentes, cristãos em crescimento espiritual, é quando nós revelamos o nosso fruto espiritual. E eles são conhecidos pela própria linguagem do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, como eu mencionei agora, alguns desses frutos. E lá ainda no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 16, Jesus, ele disse o seguinte, no contexto, quando ele diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Está falando, nós cristãos, nós somos luz do mundo, porque nós estamos aqui para brilhar uma mensagem, uma esperança nova. Nós estamos aqui para temperar um mundo insosso, um mundo confuso, por falta do tempero celestial e espiritual. Aí ele diz no versículo 16, e assim, brilhe a vossa luz, para que as vossas obras, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai celestial. As pessoas vão olhar para nós, para a nossa vida,
para o nosso testemunho, para o nosso proceder, a maneira como nós nos portamos. E elas vão ver isso algo positivo. E elas vão, na verdade, elas vão ser impactadas. Então, brilhe as vossas obras diante dos homens, para que vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é fruto, irmãos, isso é fruto do Espírito. Isso mostra, isso revela a nossa maturidade. Quando alguém diz, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque você está vendo algo diferente na vida daquela pessoa. Ela revela com a sua própria vida e com o seu próprio viver. Mas há uma terceira lição aqui nesse texto. Está no versículo de número 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Ele diz, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo, em terceiro lugar, nós precisamos rejeitar conscientemente as coisas efêmeras, que são as coisas deste mundo. Se nós queremos crescer a nossa vida cristã. Sabe por quê? Há uma competição natural, às vezes invisível, no nosso dia a dia. De um lado tem o Espírito Santo, que quer que você cresça e seja uma pessoa usada por Deus. Do outro lado, tem a obra das trevas, através de Satanás e seus demônios, que quer, na verdade, interromper esse processo, que quer que o crente caia. Ele quer que você, na verdade, não caminhe nesse caminho do crescimento, mas você entra no caminho da perdição. E o inimigo, ele é terrível, e ele é astuto, ele é sábio. Ele cria situações tremendas. Ele na verdade, cria arapucas. Ele cria armadilhas fáceis, na verdade, da pessoa cair, se ela não tiver um crescimento só na palavra de Deus. E nós precisamos então, conscientemente, rejeitar essas coisas. Por exemplo, Satanás, o diabo, nunca aparece de chifrinho, ou com aqueles caninos grandes, querendo vir para morder e chupar o sangue do seu pescoço. Ele não aparece assim. Ele não vem dessa forma. Ele vem de forma atrativa. Ele vem de uma forma encantadora. Ele vem num ambiente perfumado. Ele vem de uma maneira, na verdade, colorida ao nosso encontro. Mas quando, na verdade, você está cheio do Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa de vida devotada. Você é uma pessoa que está exalando, na verdade, o fruto do Espírito. Então agora você tem maturidade para rejeitar. Conscientemente. Não é este caminho na minha vida. Não quero esse caminho. Eu tenho outra opção. Eu tenho este outro caminho. Eu vou por esse caminho. Esse aqui não é o caminho que Deus tem para a minha própria vida. Sabe, irmãos, a Bíblia é tremenda. O texto, por exemplo, de 1 João. Você quer ver uma coisa? Está com a sua Bíblia aí? 1 João capítulo 2, primeira epístola. Lá no finalzinho, João capítulo 2, nos ensina sobre isso. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim, eu vou ler para você. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu estou falando, irmãos, nós temos que rejeitar conscientemente as coisas do mundo. Não é para amar. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí, vírgula, primeiro, a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É uma palavra, ele não sabe o que é. É cobiça, é desejo desordenado. Então, o desejo desordenado, o desejo da carne, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo desordenado dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. A origem não está em Deus, está no mundo. E no mundo, o mundo, ele é gerado, ele é alimentado por forças antagônicas ao Pai, a Deus. Que nós falamos que é o mundo dominado por Satanás e seus demônios. Aí o versículo 17 diz, ora, o mundo passa. Por isso que eu disse, rejeição consciente das coisas efêmeras. Essas coisas passam. Bem como a sua concupiscência, esse é sua cobiça, seu desejo ordenado. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus,
permanece eternamente. Então, irmãos, um terceiro passo, e este passo é muito importante, é quando eu tenho consciência dessa verdade. Aí mostra que eu estou crescendo em maturidade. Isso revela, na verdade, as opções, as escolhas da minha própria vida, e que eu possa caminhar em caminhos fortes e saudáveis.